com a gente, o pessoal aí dormiu. Ô, Luciana, desculpa eu interromper, mas a Rádio Senzala não conectou ao Rádio Boys. Tá dizendo contínuo, a gente vai voltar a conversar com o dono da rádio, assim, e ver outra medida possível de conectar, ok? Ok, mas vamos dar então os agradecimentos às nossas rádios que estão sempre aqui conosco, rádio parceiras, né? E iniciamos hoje mais um outro programa, nesse sábado à noite, com os nossos ouvintes. Eu que tenho aqui ao lado sempre essa grande parceira, eu sou a Rosana Lago, e a Luciana Trindade apresentando o programa Segura Claveielas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, que estão abaixo dos ombros, tem os olhos claros, uso um óculos com armação de acetato transparente, estou vestindo um vestido branco, tomara que caia, e num ambiente fechado. É um prazer, mais uma vez, estar aqui. Luciana, é com você. E hoje o nosso convidado, Luciana, quem é? Vou deixar você apresentar. Eu vou ler depois o currículo dele. E aí, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um programa Segura que Lá Vem Elas, com Rosana Lago e Luciana Trindade. Meu nome é Luciana Trindade, eu falo aqui da cidade de São Paulo. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos e cabelos castanhos, estou falando de um ambiente fechado, sou cadeirante e é um prazer estar aqui com vocês mais um sábado, falando de um tema tão importante com um convidado queridíssimo, que é o Pedro Lucas. E aí, acho que antes até de passar para a Rosana, eu quero convidar os ouvintes para compartilhar esse link da nossa rádio com o maior número possível de pessoas, para que a gente consiga multiplicar a informação, multiplicar a inclusão e chamar todo mundo para participar desse bate-papo legal. Bem-vindo, Pedro. Rosana, está com você. Então, bem-vindo, Pedro Lucas Costa, né? Nós tivemos, então, a insight de convidar o Pedro Lucas, né, Lu, pela questão de que a gente, por alguns meses, vem discutindo a educação inclusiva no nosso país, os desafios, retrocesso, né, a efetivação do direito, essa educação inclusiva que é sempre tão ameaçada, né? A gente hoje quer falar do Parecer 50, bem como da história, né, desse rapaz que tanto nos orgulha, que aqui a gente hoje tem o Pedro Lucas. Eu vou ler o currículo dele. Ele é uma pessoa autista, ativista no Self-Advocacy, mestre em Educação Especial no Domínio Cognitivo e Motor pela Universidade Fernando Pessoa, em Porto, Portugal, em 2022. Ele é especialista em orientação educacional, psicopedagogia institucional e clínica e neuropedagogia, licenciado em pedagogia pela IESB. Possui diversos cursos de extensão na área de inclusão escolar, tecnologia assistiva e acessibilidade educacional. Estuda e pesquisa teoria histórico-cultural, além de atuar como psicopedagogo e professor no atendimento educacional especializado. Ministra cursos de formações continuadas de professores na área da educação inclusiva, a defectologia, cognição e aprendizado, modelo social da deficiência, tecnologia assistiva e acessibilidade educacional, desenho universal para o aprendizado de ensino. Nós temos hoje, então, a participação do Pedro Lucas. Seja muito bem-vindo, Pedro, ao nosso programa. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui com duas amigas muito importantes para essa nossa caminhada de militância. Que bom, Pedro, muito bom ter você, sábado à noite. A gente queria que você começasse falando um pouco quem é o Pedro, sua história de uma pessoa com autismo, a sua trajetória como educador. Já tem perguntas aqui para você que eu recebi antes do programa começar, mas a gente queria conhecer um pouco mais sobre o Pedro, não é isso, Lu? Sim, Pedro, conta um pouquinho da sua história, sobre o diagnóstico, sobre a sua formação, que é muito importante para as pessoas com deficiências, para que a gente consiga entender quem é o Pedro. Pedro fala tanto de educação inclusiva, mas qual é a formação? Quem é o Pedro? Bacana. Eu sou o Pedro, eu sou uma pessoa autista, eu sou luso brasileiro,
Então, parte da minha caminhada foi em Portugal, profissional e pessoal, e parte foi no Brasil, moro em Brasília, sou pessoa autista diagnosticada desde criança, minha família sempre me deu todo o suporte, toda orientação. Tive um novo diagnóstico como adulto, por busca pessoal, né? Então, vamos dizer assim, que eu tenho um diagnóstico feito em 2 países, uma questão de busca pessoal para compreender cada vez mais os meus processos. Trabalho com educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Hoje, pesquiso na área do aprendizado, desenvolvimento e inclusão. Trabalho com o Vygotsky, que é um autor que me dá muita base, que ele é a base da educação especial na perspectiva inclusiva, ele é a base para o modelo social, e ele é a base para a neurodiversidade afirmativa. Sou professor, antes de tudo, é a minha paixão e minha alegria. Trabalho com professores, mas também com atendimento a adolescentes e adultos autistas, assim como eu. Um pouquinho de mim. Pronto, Pedro, nós já temos perguntas para você. Luciana quer fazer algum comentário, mas antes eu vou ler a pergunta da Marta Gil, que é uma grande querida, uma amiga onde estamos juntos, né, Pedro, sempre pautando esse tema, e ela pergunta: qual foi a maior alegria que você teve como professor? Qual foi o maior desafio e qual o papel da família na sua carreira? A maior alegria como professor é ver que eu pude cooperar de alguma forma para que os meus estudantes possam, possam, como é que eu posso dizer, se sentirem mais orgulhosos de quem eles são, né? Tendo em vista que eu trabalho com adolescentes e adultos autistas, que eles tenham orgulho de quem são. E também uma grande alegria é quando a gente, em conjunto, com todo mundo da universidade ou da escola, a gente consiga eliminar as barreiras que impedem a participação plena desses estudantes e que a gente realmente consiga fazer uma educação onde a participação do autista seja presente. Né? Desafios, o principal desafio é o próprio capacitismo, né? As barreiras atitudinais, a falta do conhecimento, e a participação da minha família foi fundamental. Eu tenho um pai muito, muito, muito importante para mim, que minha mãe morreu, desencarnou quando eu era pré-adolescente, e ele, do jeito que ele conseguiu, da forma que ele deu conta, ele foi me auxiliando, foi me dando todo o suporte. Tenho uma madrasta muito bacana também, tenho irmãos que sempre me entenderam e me auxiliaram e brigaram por mim. E eu acho que a minha maior gratidão para o meu pai é que ele sempre me deu a oportunidade de falar por mim. Ele nunca foi aquele pai de autista que falava pelo filho, né? Então ele sempre falava: não, o meu filho tem a oportunidade e ele vai ter os recursos para ele falar sobre ele. E eu sempre assim fiz. Então eu nunca tive ninguém para falar por mim. Eu sempre tive pessoas que apoiavam e me davam suporte para que eu pudesse falar por mim, né? Quando eu era pequeno, eu demorei a falar, eu demorei a desenvolver a fala, mas o protagonismo que minha família sempre me deu sempre foi muito importante, não só para esse desenvolvimento, mas para todos os outros que vieram depois. Importante, né, Pedro, o papel da família, né? Nossas vidas, somos pessoas com deficiência. Quanto esse suporte é necessário, né? Principalmente para entender o quanto que nós temos capacidade, temos nossas habilidades que precisamos desenvolver. E acho que o ambiente escolar é o espaço adequado para isso, né? Eu, quando criança, sofri preconceito, fui negada em algumas escolas para ser matriculada, mas a minha mãe, assim como seu pai, sempre colocou que eu fosse protagonista, né, da minha própria história, e ela nunca desistiu de que eu chegasse onde eu cheguei, e até hoje ela me estimula a continuar estudando. Pedro, nos últimos meses, como eu falei no início aqui do programa, a gente viu a educação inclusive no nosso país sendo muito falada por profissionais, né, movimento de pessoas com deficiência, e a gente viu que o parecer
50, né, causou muito, né, muita indignação, muita insatisfação para um movimento como um todo e para os profissionais na área da educação. O que você pensa sobre esse parecer? Queria ouvir sua opinião como pessoa com deficiência e como educador. Maravilha, Rosana. Esse parecer, eu fiz uma leitura muito atenta dele, e ele, num resumo inicial aqui para a nossa conversa, ele reforça todos os capacitismos que a gente, na educação inclusiva, luta para eliminar, né? O capacitismo, ele se constitui numa crença das pessoas que, evidentemente, evolui, desenvolve em barreiras concretas ou ideológicas. Então, esse parecer, ele vem retroceder pensamentos pedagógicos, ideias pedagógicas, de que a pessoa autista não é uma pessoa, e por não ser uma pessoa, vamos dizer assim, ele não precisa dos processos de educação assim orientados pelos direitos humanos e pela eliminação das barreiras. Ele precisa, assim, se adaptar, é o que esse parecer defende, que esse estudante, não é nem que ele precisa se adaptar, o parecer defende que esse estudante precisa se consertar através de 3 aspectos que, para a gente que estuda o autismo e vive o autismo, são terríveis. Por exemplo, o controle. Então, é um parecer que orienta práticas pedagógicas pelo controle, e sem a emancipação não existe desenvolvimento, então não é possível aprendizado e desenvolvimento através do controle. Ele trabalha no condicionamento. Condicionamento trabalha simplesmente nos processos psicológicos básicos, ou seja, não evolui para o desenvolvimento superior, cultural, ou seja, humano, e ele trabalha na conversão, como se esse estudante precisasse, através do controle e do condicionamento, se aproximar do comportamento típico, ou seja, do comportamento de alguém que não é autista. Quando eu trago essa ideologia, eu, ao mesmo tempo, defendo que existe uma normalidade que precisa ser seguida, ao invés do que a gente, né, no modelo social, na neurodiversidade afirmativa, defende, que não é uma normalidade a ser seguida, existe uma diversidade a ser celebrada. Então, para a gente começar a conversa, se parecer, ele é muito prejudicial, porque ele constitui, além de práticas pedagógicas, uma ideologia de controle, de conversão e de condicionamento. Maravilha, Pedro. Você é muito elucidativo nessa sua fala, né? Onde você foca mesmo a gente valorizar a diversidade e toda essa pluralidade, né, que em torno de nós, pessoas com deficiência, e que precisa ser respeitada através das nossas especificidades. Então, é importante que, a partir da educação, isso seja preservado, porque senão eu acho que em outros espaços isso não vai ser preservado. Quando a gente fala de trabalho, a gente fala que agrega valor ao ambiente de trabalho à diversidade. Isso também é na educação, né? Eu acho que você concorda comigo um pouco nesse sentido. Mas vamos lá, acho que a Luciana tem uma pergunta para fazer. Nós estamos às 19h15 no estúdio, aqui com o Pedro Lucas Costa, trazendo esse tema tão importante que a gente há tempo já queria estar discutindo aqui, e hoje tivemos a oportunidade de ter a presença do Pedro. Nós temos também as nossas rádios parceiras que estão transmitindo aí o programa para todo o estado da Bahia e outros estados. Hoje a gente não tem a Rádio Senzala, mas no próximo sábado nós vamos estar conectados e transmitindo através da web Rádio Senzala. Lu, com você. É isso, Rosana, aproveitando a oportunidade, mandar um abraço aí para os nossos amigos do Rio Grande do Sul, que estão ainda passando por muita dificuldade e precisam muito do nosso apoio. Falar um pouco das entidades que estão abrigando e recebendo doações
para as pessoas com deficiência, como a Aliança Distrofia Brasil, a HDIM, o próprio Conselho, né, Estadual da Pessoa com Deficiência no Rio Grande do Sul está mobilizado e está né, apoiando as pessoas com deficiência. É muito importante que a gente fale, né, que as pessoas com deficiência, nessa pirâmide social, são as pessoas mais vulneráveis e que mais precisam da nossa ajuda. Então, galera, para você que está ouvindo a nossa rádio aí pelo Brasil e pelas afiliadas da Web Rádio, vamos aproveitar e doar, né, doar aquilo que a gente pode, da maneira que a gente pode também, porque nem todo mundo tem condição, mas quem puder doar, doe para as pessoas com deficiência do Rio Grande do Sul, porque a gente está precisando de insumos, de fraldas, catéteres, sondas, né? Então, tudo para a pessoa com deficiência é mais caro e a gente precisa ajudar. É uma situação de calamidade, de desastre, e toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Bom, voltando aqui para o nosso bate-papo, e ainda falando um pouquinho sobre o parecer, né, Pedro? Eu queria que você falasse um pouco, né, como é que a gente pode lidar com os desafios comportamentais em sala de aula, né, dos alunos, e quais as estratégias, né, que a gente pode não, né, que os professores, enfim, em sala de aula, pode manter para conseguir conduzir e introduzir esse aluno com deficiência intelectual, com autismo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque acredito que dentro das suas pesquisas você deve ter muita coisa e muito aprendizado para passar. Bacana. Então, Lu, a questão que a gente começa a entender e que o parecer atrapalha nesse desenvolvimento conceitual e da prática pedagógica é que não é uma questão comportamental, mas eu entendo muitas vezes as pessoas trazerem esse termo como um termo pedagógico, porque é um termo que ficou, infelizmente, muito difundido, como se fosse um termo que explicasse todo o processo. Existem questões comportamentais? Com certeza, mas eles não explicam todo o processo de desenvolvimento, eles são uma pequena e inicial parte do processo. O processo é muito mais complexo do que uma questão de estímulo e resposta e de questões observáveis, ou seja, que a pessoa consegue ver, por exemplo, o comportamento. Então, se eu olho superficialmente para o comportamento, eu não estou entrando no processo psicológico superior, ou seja, no desenvolvimento cultural dessa pessoa. Então, eu entendo que a questão, os desafios não são comportamentais, eles podem ser inicialmente comportamentais, mas não são no seu todo comportamentais. A questão é comunicacional. Então, imagine, eu vou usar uma analogia que um estudante que eu atendo usou e me impressionou de uma forma muito grande. Ele estava explicando para o colégio dele, a gente fez uma reunião em conjunto, eu, ele e o colégio, o que ele sente quando entra numa crise. E eu super concordo com ele, porque ele tirou as palavras da minha boca, eu acho que ele tirou as palavras da boca de quase todos os autistas. Ele teve a experiência de um sequestro, ok? E quando ele narra a crise dele, ele narra como se fosse uma coisa muito semelhante. No sequestro, você não sabe para onde vai, com quem vai, como vai, o que vai acontecer, quando você vai voltar. É um terror enorme. Eu nunca tive essa experiência e torço para nunca ter, né? Tomara que eu nunca tenha essa experiência horrível. Mas as crises, as inquietações no autismo, elas têm um fundo comunicacional, porque é uma ansiedade muito grande de não saber o que vai acontecer, o que está a acontecer. E o que faz com que eu saiba o que vai acontecer, o que está a acontecer? A comunicação, mas essa precisa ser acessível. Então, todas as orientações pedagógicas que vão guiar para um processo inclusivo precisam estar alinhadas com a acessibilidade. E, nesse caso, com três formas de acessibilidade que elas não funcionam separadas, pelo menos no processo pedagógico, não. Que é a acessibilidade comunicacional, eu vou falar um pouquinho sobre ela, a acessibilidade programática, também vou falar um pouquinho sobre ela, e a acessibilidade atitudinal, também vou falar um pouquinho sobre ela. A acessibilidade comunicacional, Lu, ela significa eu vou tornar aquele processo de
passar uma informação acessível. Eu posso fazer isso com comunicação aumentativa e alternativa, eu posso fazer isso com linguagem simples, eu posso fazer isso com antecipação e previsibilização, eu posso fazer isso dessas formas, de várias formas, todas essas formas juntas. Quanto mais variabilidade, quanto mais várias formas de comunicar, sempre de forma acessível, eu tenho mais aquele processo pedagógico de mediação vai ser universal. A acessibilidade programática, os programas, a sequência de ações, a sequência de expectativas, a sequência de acontecimentos precisa ser antecipada, precisa ser informada através de uma comunicação acessível. Por isso que elas estão sempre juntas. E a mais importante de todas, que é a acessibilidade atitudinal. Eu preciso ter uma fundamentação teórica, evidentemente, mas mais importante do que a fundamentação teórica é a convicção ideológica de que aquela pessoa está lá, vai aprender, vai desenvolver, mas o meu ensino precisa ser acessível. Porque não existe, Lu, Rosana, ouvintes, não existe dificuldade de aprendizado, existe dificuldade de ensino. E o ensino não é restrito ao professor, o ensino é restrito ao meio social, onde o professor é um elemento. Então, a gente precisa, Lu, quando faz essas orientações pedagógicas, não seguir um protocolo de intervenção comportamental, que além de ser superficial, não consegue, nunca vai conseguir abarcar as realidades materiais e concretas da vida de uma pessoa. A gente vai fazer o quê? Vamos entender essa materialidade dessa relação dessa pessoa com deficiência, nesse caso, a nossa conversa dessa pessoa autista, ou também com deficiência intelectual, como a Lu trouxe na pergunta. Qual é a relação dessa pessoa com o meio social, ou seja, as pessoas que convivem com ela? Em que posição essa pessoa está na comunidade? Numa posição de possibilidade de desenvolvimento, de importância e protagonismo para essa comunidade, relevância, ou numa posição de insignificância, de submissão? E, para além dessa posição, que recursos complementares e suplementares essa pessoa tem de acessibilidade? Não é simplesmente querer a participação da pessoa com deficiência, mas é dar um recurso para ela participar e validar o resultado da sua participação, que são as suas opiniões, as suas ideias. Então, o processo pedagógico ele precisa de participação e, para isso, precisa de acessibilidade. Eu acho que eu consegui trazer um pouco de uma resposta. Maravilha, Pedro. Você nos deu uma aula, né, Lu? Com todo o seu conhecimento, expertise, enfim, o pessoal está mandando mensagem aqui dizendo, nossa, essa live precisa ser muito divulgada, que fica gravado, quem não teve a oportunidade de assistir, a gente deixa gravado para poder assistir depois, ouvirem depois. Pedro, estou encantada aqui, né? Mas eu vou seguindo aqui a linha das perguntas. Se Luciana tiver... Quer comentar, amiga? Por favor. Amiga, fica gravada no canal da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Então, para você que está ouvindo e não, né, depois quer ouvir de novo Sim. toda essa aula que o Pedro está passando para a gente, segue lá o nosso canal no YouTube, Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Todos os programas da rádio fica gravado lá. Perfeito. Muito bem lembrada. Mas vamos lá. Você quer comentar algo em cima da fala do Pedro, Luciana? Não, o Pedro é incrível, amiga. Eu aprendo muito com ele, assim. Acho que essa live aqui, né, esse programa de hoje vai ter uma audiência grande. Já está tendo, estou recebendo alguns comentários aqui, quero mandar um beijo para a nossa querida amiga Luciana Carvalho, que está ouvindo, Marta Gil, né, Cleonice, também da Federação DAO Brasil, mandar um beijo para essa galera aí que soma com a gente na luta por uma educação mais inclusiva e acessível para todos. Um beijo para também a nossa querida Isabel Maior, espero que ela também esteja nos ouvindo, ela também sempre participa conosco. Tem uma pergunta, Lu, que é da nossa querida Tereza Vilela, e ela pergunta, qual o impacto que existe para as escolas e famílias da presença de auxiliar terapêutico nas escolas? Esse foi um tema, né, Pedro, que a gente causou muito impacto e muita polêmica, na verdade, quando, né, no estado de São Paulo, e a Lu pode comentar melhor sobre isso, teve essa
possibilidade das escolas, então, ter a presença dos, né, auxiliar terapêutico. Mas vamos ouvir o Pedro, que ele que é especialista no assunto. Então, Rosana, essa questão do auxiliar terapêutico, ela é muito confusa. Não confusa de entender, mas ela é confusa como ela acontece. Porque, assim, agora eu vou trazer uma fala muito mais de imaginar a realidade dentro de uma escola, né, que é o meu ambiente de trabalho e pesquisa e vida, né? Dentro desse ambiente de colégio, a professora está lá, recebe uma pessoa de fora. Isso está fora das questões pedagógicas e psicológicas, tá? Estou falando das questões da organização do trabalho. Essa professora recebe uma pessoa de fora. Essa pessoa está alinhada com o projeto político-pedagógico da instituição. Essa pessoa está lá para tirar o protagonismo pedagógico da relação professor-aluno, porque o protagonismo não está no professor, não está no aluno e muito menos no professor, está na relação entre eles. Então, essa pessoa está lá para apoiar tecnologia assistiva ou ela está lá para substituir o professor no processo de ensino e aprendizado daquele estudante? Porque se ela estiver lá para apoiar processo de tecnologia assistiva, ela não é auxiliar terapêutico. Ela é assistente pedagógica, tem vários nomes, mas o nome terapêutico não cabe para esse conceito, essa prática de trabalho. Mas se ela está lá para, ao invés da criança estabelecer relação com o seu professor, assim como todas, se ela está lá para substituir essa relação, para ser uma outra relação, ao invés da relação com o professor, esse processo nunca vai ser inclusivo. Ele pode acontecer no mesmo espaço físico, mas ele não vai acontecer na mesma organização social. A organização social não é o espaço físico, é a comunidade que se forma. Então, dentro da comunidade da sala de aula, que precisa ser comunidade coesa, democrática, onde todos e todas e todos estão lá para se emancipar em conjunto, e nessa comunidade existe uma comunidade paralela, o aluno e o seu auxiliar terapêutico, ele está dentro da sala de aula para quê? Sabe? Então, esse é o primeiro questionamento. Um questionamento muito mais da organização do trabalho pedagógico dentro de um colégio. Minha outra questão com esse auxiliar terapêutico é a maioria deles, eu não posso falar todos, porque não conheço, nem tem como conhecer o trabalho de todos, senão eu só faria isso na minha vida e mesmo assim não ia vencer, não ia conseguir compreender toda a realidade, mas a maioria das realidades que chegam para mim são profissionais baseados num processo de análise do comportamento. O processo pedagógico ele não é analítico, ele é relacional. A gente começa por aí. A análise pressupõe que a pessoa está no nível superior do processo, superior ao objeto. Isso mesmo, eles falam objeto, que é o aluno. Enquanto na pedagogia nós acreditamos que o professor não está fora analisando, ele está dentro se relacionando com o aluno. Até porque ele observa não só o aluno, mas ele observa a si mesmo como elemento de mediação e de relação com esse aluno. Então, se eu estou... O primeiro conflito que a gente fala é epistemológico, que é a área da filosofia e da pedagogia e da psicologia também, que entende esse processo de construção do conhecimento. É o primeiro conflito epistemológico que nós temos aqui. O segundo conflito epistemológico que nós temos, e esse é o mais grave, é qual é a concepção de desenvolvimento que essa pessoa está trazendo. É uma concepção de emancipação e participação social, e aí desenvolve aprendizado que suporta e organiza o desenvolvimento, ou é uma concepção de desenvolvimento que se organiza através de ele fez o que eu quero que ele faça. Se ele fizer o que eu quero que ele faça, isso não é emancipação, então não é desenvolvimento, é condicionamento.
Então, essa figura é muito conturbada, é muito perigosa e tem um grave risco de desorganizar o trabalho pedagógico e segregar o estudante com deficiência, mesmo dentro da sala de aula. Perfeito. Então, é um risco esse profissional. E aí, em cima da sua fala, eu vou te fazer uma pergunta. Um pouquinho aqui, que eu vou voltar cá nas minhas perguntas. Então, Pedro, qual formação é que esse profissional teria que ter para que realmente ele tenha um bom trabalho, que tenha um desenvolvimento desse aluno? Perfeito, Rosana. Qual formação esse profissional precisa ter? Pedagogia. Ele está a trabalhar dentro de uma escola, ele precisa ser um pedagogo ou precisa fazer uma licenciatura. Ele precisa compreender, a nível de ciência da educação, quais são os subsídios para o processo relacional, mediacional, que tem a ver com mediação, que vai proporcionar aprendizado e desenvolvimento. Ah, mas eu estou com um estudante que precisa de um suporte específico para a manutenção da sua vida. Perfeito. Então, nada impede de ser um profissional, por exemplo, um técnico de enfermagem que vai lá fazer esse suporte. Eu confesso que eu não sei os nomes relacionados a esse suporte de vida, mas eu acho que as meninas conhecem mais, né, que vão lá arrumar, por exemplo, um elemento que ele precisa para respirar. Ele vai lá fazer a manutenção, a limpeza, algo voltado à técnica os técnicos de enfermagem. Perfeito. Nesse caso, faz todo sentido. Mas qual é o protagonismo no processo pedagógico que esse profissional vai ter? A sua entrada e existência dentro da escola, mesmo ele sendo um profissional da saúde, que vai lá fazer a manutenção de um equipamento que é importante para o estudante respirar, por exemplo, essa manutenção que ele vai fazer, esse papel que ele vai ter lá, mesmo sendo algo da BIPAP, por exemplo, a Luciana está mandando aqui para mim, é um equipamento de saúde? Mas na medida que está na escola, no momento de relacionamento entre as crianças, o professor, o objeto do conhecimento, o conhecimento, os conceitos científicos mediados pela presença e trabalho do professor, esse profissional da saúde precisa estar orientado dentro de uma prática pedagógica, mesmo sendo profissional da saúde. Então, a formação, se for para dar um suporte pedagógico, precisa ser uma formação pedagógica. Se for para dar um apoio educacional, a formação tem que ser pedagógica, tem que ser em pedagogia, no máximo, no pior das situações, em licenciatura, mas o ideal é pedagogia, que é um nível superior, é uma área científica muito séria, a nossa área, né? Que, na minha opinião, é a ciência mais importante de um país sério. Se somos um país sério, a ciência mais importante é a ciência da educação, que é a pedagogia. Mas os profissionais da saúde, em casos específicos, tem que ter um papel e uma orientação pedagógica para acontecer. Perfeito. Pedro, não sei se a Lu tem alguma pergunta para fazer ou comentário, mas eu vou passar para ela. Mas em seguida eu queria te fazer uma pergunta que já vai fugir um pouquinho do que a gente está discutindo agora. Com você, Lu. Não, acho que essa linha que a gente está seguindo, né, de falar um pouco sobre essa questão das necessidades, né, sobre a acessibilidade e assistência, eu acho que é fundamental. Tem algumas coisas que me pegam bastante, sabe, Pedro? Hoje eu percebo que as crianças, né, nas escolas, e a gente tem visto muita matéria falando sobre saúde mental e tal, e eu sinto a necessidade, sabe, Pedro? Às vezes de ter um psicólogo dentro da escola para poder auxiliar. Eu lembro que quando eu era criança, na minha escola, né, que era uma escola pública e mantida pelo governo aqui do estado, tinha uma enfermaria, e a gente tomava vacina nessa enfermaria,
Então, assim, eu vejo que algumas coisas foram perdendo, né, esse espaço, e com o tempo, esse foco de cuidar, né, da criança, em todos os aspectos, ele também foi se perdendo ao longo da história. E aí, hoje, eu vejo que essa necessidade de cuidar da saúde mental das crianças, de ter ali, né, uma assistência e tal, talvez seja fundamental. É fato que nada pensando, né, no foco comportamental, de mudança de comportamento, porque eu também acredito que isso não faça o menor sentido, mas sim de cuidar da criança como um todo, né? E aí, depois eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso. Então, até um pouco que você fala, Lu, a minha pergunta para o Pedro é muito em cima da violência, né, da questão desse comportamento dos alunos hoje, né? E os alunos com deficiência na escola. Nós tivemos, não sei se foi mês passado ou um mês atrás, o caso de um adolescente que foi morto, né? Ele morreu após ser machucado pelos colegas, ser agredido pelos colegas. Isso tem sido, não é um caso isolado, são casos que vêm acontecendo. O que a escola precisa fazer para evitar esses tipos de casos? Existe negligência sempre? Será que se ele não fosse um adolescente com deficiência, ele passaria por isso? Né? E como após tudo isso aconteceu? Pensar quais políticas públicas que precisam ser alcançadas para que não haja mais esse tipo de situação? Então, assim, a gente volta e meia houve um caso, né? Está sendo noticiado isso, Pedro. Comenta um pouco para a gente. Maravilha. Pegando um pouco do que a Lu trouxe, e depois do que a Rosana trouxe, hoje, em alguns cursos de enfermagem, de odontologia, existe matéria sobre pedagogia. Aí a pessoa pergunta por quê? Porque esses profissionais podem estar dentro da escola. Existem experiências no Brasil e no mundo do enfermeiro na escola, na enfermaria do colégio, ou técnico de enfermagem, ou enfermeiro. Hoje, em Portugal, tem um enfermeiro em todo agrupamento de escolas. São escolas próximas, né? Então, tem lá um enfermeiro em todo agrupamento escolar. E esse enfermeiro tem formação pedagógica. A gente consegue observar que o trabalho dele é um trabalho pedagógico, mas a formação dele é enfermagem. Isso também acontece com dentistas. A gente volta e meia ver vídeos, e eu já vi apresentações de dentistas que, além de atender na escola, até para facilitar o acesso ao dentista das famílias, isso também acontece com enfermeiros, vão até a escola não só para atender, mas eles vão até a escola para ensinar educação para a saúde. Educação para a saúde tem organizações e orientações pedagógicas de como vão acontecer. Então, esse é um profissional de outra profissão, mas que, ao entrar na escola, se orienta através da prática pedagógica, mesmo sendo dentista ou enfermeiro. Pedro, então todo enfermeiro que vai vacinar as crianças dentro da escola está fazendo uma prática pedagógica? Eu não posso dizer que todos estão a fazer, mas eu posso dizer que todos devem fazer. Mas até para ir lá e vacinar? Sim, existe toda uma prática pedagógica orientada, que eu acredito que até tem que ser feita também no postinho, por exemplo, quando se envolve com crianças e até com adultos, né? Uma pessoa, a gente observa aquela pessoa que está com você e te orienta, te explica. Sabe quando você vai no médico e o médico, a médica, te orienta bonitinho e fala tudo que você precisa fazer, e ela fala de um jeito que você entende, sabe? Ela te escuta, te valoriza, te explica de uma forma que você entende. Poxa, essa médica, esse médico, esse enfermeiro, esse dentista, teve um baita trabalho pedagógico contigo. Ou seja, olha que bacana. A gente saiu das portas do espaço da escola agora. Então, eu brinco que tudo que é bonito é pedagógico. Evidentemente, é uma brincadeira exagerada, mas tem um fundo de verdade, sabe? Então, esse profissional vai trazer um processo relacional, mediacional, tem a ver com mediação,
de atenção, emancipação, valorização, uma explicação cuidadosa, acessível, o cuidado de ter certeza que aquela outra pessoa entendeu o que você estava lá a falar. Então, tudo isso é pedagogia, mas pode ser feita também por profissionais que não são pedagogos, né? Que não são somente pedagogos. Por isso que eu defendo uma disciplina de pedagogia também no curso de medicina, né? Semestre passado, esse não, por conta da greve, na UNB, a professora Daniela, eu acho que Gonçalves, não vou me lembrar, que é da disciplina de pediatria, me convidou para dar 2 aulas, 2 semanas, sobre pedologia, que é uma área específica da pedagogia, que estuda o relacionamento da pessoa com o meio social. É uma área muito importante da pedagogia. Então, a gente fez esse trabalho, foi muito interessante na disciplina de pediatria. Ou seja, respondendo a Lu, é possível. Aí o psicólogo na escola ele também vai ter um trabalho pedagógico, ele não vai atender, clinicar na escola, ele vai utilizar os seus conhecimentos como psicólogo ou psicóloga e organizar um processo pedagógico para facilitar que aqueles estudantes se apropriem dos conceitos que o psicólogo julgou serem necessários de serem ensinados. Não é uma intervenção psicológica, é uma mediação pedagógica do conhecimento psicológico para aquelas crianças, e esse conhecimento psicológico vai ajudar e auxiliar bastante para que elas tenham saúde mental, se valorizar, reconhecer os seus sentimentos, por aí vai. E respondendo a Rosana, desculpa, essa questão do bullying e da violência na escola, né? Se eu tenho uma formação ou feita por um pedagogo, ou feita por uma psicóloga, um psicólogo, uma pedagoga, que envolva toda essa questão do se valorizar, do se compreender, da forma e abordagens milhares que a psicologia tem para oferecer, ótimas abordagens, múltiplas abordagens. Eu utilizo o histórico-cultural, mas existem várias maravilhosas. Humanista, Gestalt, as psicanálises no plural, ou seja, tem várias. Ou seja, o que, que acontece? Esse profissional, seja pedagogo ou psicólogo, ele vai fazer um trabalho importante de valorização das pessoas que lá estão. E as crianças são pessoas que lá estão. Também vai fazer um trabalho anticapacitista, isso é muito importante. Hoje a gente luta e briga, e tem que lutar e brigar mesmo por uma educação antirracista, antimachista, anti-LGBT-fóbico, anti qualquer tipo de discriminação. Também precisamos lutar por uma educação anticapacitista. Então, isso todos os dias, todas as oportunidades, esse tipo de educação anticapacitista, assim como antirracista, antimachista, anti-LGBT-fóbica, são educações que acontecem em momentos planejados próprios para isso? Ok, também acontecem, mas tem que acontecer em toda e qualquer oportunidade que se apresente necessária esse tipo de reflexão e mediação. Então, é muito importante esse aspecto. Eu acredito que se a gente tiver uma cultura anticapacitista na escola, o bullying, a segregação e a violência contra pessoas com deficiência dentro da escola, com certeza vai diminuir. E isso nada mais é também acessibilidade atitudinal, na minha opinião. Perfeito, nós estamos às 19h45 com o Pedro Lucas, ele que é uma pessoa autista, um grande profissional pedagogo, já li aqui o currículo dele, que nos orgulha muito. Pedro, tem uma pergunta para te fazer, se a Luciana tiver outra, a gente vai de seguida. Não estão fugindo na linha, mas assim, atualmente estamos vendo uma grande, né, ênfase na intervenção precoce para pessoas autistas, o que é muito importante, né? E em contrapartida, parece que o autista adulto, principalmente do nível 3, não existe. O que você acha que poderíamos fazer para incluir essas pessoas nas políticas públicas? Maravilha. Então, hoje, nós, na pesquisa voltada ao autismo, feita por pessoas autistas, que isso é muito importante, e um tanto quanto muito revolucionário, nós não utilizamos mais nível 1, nível 2, nível 3. Porque nós entendemos que o nível 1, nível 2, nível 3 é como se fosse uma medição
que vai medir quem é mais próximo do normal, quem é mais, ou está na metade do caminho do que significa ser normal, de quem está mais longe, mais distante do normal, ou seja, é mais anormal. Então, acaba sendo uma constituição teórica e prática, e, evidentemente, uma ideologia, que está subjugada ao conceito de normalidade, que é que o modelo social da deficiência tanto luta contra. Então, nós entendemos que o autismo se manifesta na vida daquela pessoa dentro daquela realidade material, sabe? E como é que é? Não sei, quem é o autista que a gente está aqui olhando, sabe? Tá entendendo? O que ele entende desse processo, né? Então, a intervenção precoce é muito importante, principalmente, ela pode acontecer de várias formas, pode ser uma intervenção precoce comportamentalista que vai condicionar e vai restringir ou até amedrontar aquela pequena criança para que ela funcione de uma forma específica que o aplicador deseja. E esse tipo de gente, eu não nem dou o nome de professor, aplicador de protocolo deseja. A intervenção precoce também pode acontecer de uma forma anticapacitista. Essa forma que eu narrei aqui agorinha, é tudo menos anticapacitista. Ela é extremamente e essencialmente capacitista. Como que pode ser uma intervenção precoce anticapacitista? Bacana, eu vou analisar que barreiras estão se apresentando na realidade concreta e material daquela criança autista. E eu vou aproveitar esse momento precoce, o nome já diz, esse momento do começo, do desenvolvimento, para mediar essa criança nesses recursos que eliminam essas barreiras. Quanto mais cedo eu fizer essa mediação, mais desenvolvimento da criança com esse recurso, de relação da criança com esse recurso. Porque esse recurso, ele é um recurso que vai mediar a relação da criança com a realidade, proporcionando que ela compreenda a realidade sem nenhuma barreira. Então, compreender a realidade é desenvolvimento, tá, gente? Intelectual e emocional. Para me desenvolver, eu preciso compreender a realidade. E eu preciso de recursos que vão mediar essa minha compreensão. E esses recursos, pessoal, precisam ser acessíveis. Então, quanto mais cedo a criança tiver contato com esses recursos, e ela não precisa ser autista para estar dentro desse raciocínio que eu estou aqui a trazer, não. A criança cega, a criança com deficiência auditiva, vários tipos de deficiência também. Então, quanto mais cedo, melhor vai ser a relação da criança com esse meio auxiliar, ou seja, é uma forma de auxiliar a sua relação com a realidade, relação, compreensão e intervenção dessa criança na realidade. Quanto mais cedo ela tiver isso, essa experiência mediada de aprendizado, melhor ela vai se relacionar com esse recurso. Esse recurso vai ser mais, como é que eu posso dizer, fluente, vamos dizer assim, né? Ela vai ter uma relação melhor, uma fluência maior com esse recurso, e mais essa criança vai conseguir intervir na realidade. Isso é o que a gente chama de estudo do meio. Lembra da pedologia, que esteve presente na disciplina de pediatria? Então, isso é pedologia. Quanto mais essa criança vai intervir no meio, e ao intervir no meio, o meio também vai intervir nela. Ela modifica o meio e se modifica ao mesmo tempo. Mas para que isso aconteça, eu preciso de recursos mediadores para a criança com ou sem deficiência. Para a criança com deficiência, no caso aqui da nossa conversa, criança autista, esse recurso pode ser outro ou recursos complementares e suplementares. Mas esse precisa ser um recurso que vai eliminar essa barreira. E quando a gente fala de recurso que vai eliminar essa barreira, estamos a falar de mecanismos de acessibilidade. Quanto mais cedo, melhor a relação da criança com esses recursos, mais participação, mais desenvolvimento. Excelente, Pedro, excelente. Bom, a gente está chegando aqui nos nossos 10 minutos finais de programa, Pedro, agradecer aqui a sua presença, e aí, para finalizar, Pedro, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, né, importante, que eu acho que muitas famílias de pessoas com deficiência têm muitas dúvidas, né, sobre como fazer a inclusão desse aluno com deficiência nas escolas,
Importante você também mandar um beijo para a Nina, que ela deve estar ouvindo a gente, e eu estou com saudade dela. Deixa suas redes sociais. E aí, a gente já quer deixar aqui também um recado, convidando as pessoas para seguirem o nosso Instagram, que é o Segura Que Lá Vem Elas, né? A gente está ao vivo todo sábado aqui pela Web Rádio Inclusiva e também pelas nossas afiliadas. E aí, Pedro, nesse sentido, qual é o seu recado aí para essas famílias que têm dúvidas de como fazer a inclusão, né, do seu filho na escola? Olha, antes de tudo, para contextualizar as pessoas, Nina é a minha esposa. Se ela é esposa de autista, ela pode ser chamada de esposa atípica? Eu acho que sim, ela está aqui rindo. Minha mãe é autista, e também tem a esposa atípica. Os autistas cresceram, né? Somos adultos, casamos, né? Então, o que acontece? Que orientação eu posso dar para essas famílias? Isso é uma pergunta muito, muito delicada. Porque a família da pessoa autista não sofre como o autista sofre mais o capacitismo. Mas o capacitismo que o autista sofre respinga muito na família e deixa essa família numa situação social de muita dificuldade, né? De muito isolamento, muitas vezes. Mas escutar, parece até coisa de igreja, né? Escute o seu filho, acho que é importante. Ah, meu filho não é falante. Ok, ele não é falante, mas ele produz signo verbal. Então, vamos correr atrás dos meios e formas, recursos de acessibilidade para que ele tenha participação plena. Pense em famílias. Desenvolvimento precisa de participação social. Se essa criança não está a participar, só está a obedecer e a seguir protocolos, isso não está gerando desenvolvimento nele. Para desenvolver, precisa participar. E muitas vezes, essa participação vai precisar de recursos de acessibilidade. Seja o recurso de comunicação aumentativa e alternativa, ok? Um remédio, por exemplo. Muitos autistas estão a utilizar a cannabis medicinal. Em São Paulo já é uma realidade um pouco mais organizada. Não sei como é que é na Bahia, no estado da Rosana. Aqui em Brasília está caminhando bem devagarzinho, né? Mas é um recurso, por que não é? Não é um recurso de acessibilidade, mas é um recurso que auxilia. Ok, estou trazendo várias questões bem diferentes para ver que não é uma coisa restrita. A linguagem simples para ele compreender as situações, os recursos de imagem para traduzir e organizar de forma antecipada e acessível. Isso ajuda muitos autistas na organização da sequência de ações que ele precisa exercer. Então, famílias precisam correr atrás dos mecanismos de acessibilidade ou de outros recursos que não sejam mecanismos de acessibilidade que vão favorecer a participação. É na participação social, famílias, que os filhos de vocês vão desenvolver a nível intelectual e a nível emocional. Porque desenvolvimento intelectual e desenvolvimento emocional não se separam. Eles estão sempre juntos, tá bom? Então, eu acho que é essa a dica. Busquem acessibilidade para que os filhos de vocês possam participar da vida comunitária, social, de forma que eles se sintam emancipados, que eles possam modificar a comunidade e a realidade e a comunidade vão modificar eles. Essa modificação mútua é desenvolvimento. Esse é o meu recado. Maravilha, Pedro. Nossa, estou encantada aqui. Beber da fonte do seu conhecimento é sempre assim um grande prazer, um aprendizado. Educação inclusiva não é a área que eu domino tanto, mas foi um desafio estar aqui hoje recebendo você, mas para a gente também aprender muito, né? Uma aula, e espero que os nossos ouvintes de casa também, com certeza, eles estão maravilhados com as suas falas potentes, bem elucidativas, esclarecedoras, porque é um tema que a gente precisa estar falando sempre. Nós já aproveitamos e já deixamos o espaço aberto para que você volte
outras vezes, quando quiser, para vir falar de outros temas também, né, outros pontos ligados à educação inclusiva no nosso país. E respondendo a você, Salvador, sim, teve aprovado o projeto, né, em que criou uma política municipal para a distribuição do cannabis medicinal através do Sistema Único de Saúde. Então, também estamos avançados nesse quesito. Pedro, nós estamos chegando ao final do nosso programa, vou lhe dar um tempo para você fazer seus agradecimentos, considerações finais, e aqui mais uma vez agradeço as nossas rádios parceiras, que eu vou falar o nome de todo mundo, a Rádio Alta Sintonia, Rádio Inclusiva, Rádio Arte Moderna e Rádio Central Forrozeira. Hoje teríamos a Rádio Senzala, mas por problemas técnicos não podemos ter a transmissão para o estado do Rio de Janeiro. No próximo sábado estaremos todos, então, aqui, mais uma vez, eu e a Luciana Trindade. Lu, obrigada mais uma vez pela grande parceria, tá? É sempre um grande prazer fazer esse programa com você, agradecendo a técnica, o Joaquim Batista e o JB, que hoje também não pôde estar aqui no estúdio conosco. Dizer que o programa Segura que lá vem ela se solidariza com todos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. A Luciana abriu espaço aqui falando sobre alguns locais onde pode ser feito Pix, ou algumas chaves de Pix, locais onde pode também receber doações. Então, estamos todos hermanados em oração, sobretudo, porque nesse momento deve ser de muita fé, e esperamos, sim, que se reconstrua logo, né, o Rio Grande do Sul, e que tudo passe, né? Então, que fique tudo muito bem. Enfim, Pedro, muito obrigada. É com você para as suas considerações finais e a Luciana. Uma boa noite a nossos ouvintes. Até o próximo sábado. Ai, que legal. Eu vou aproveitar nas minhas considerações finais. Tá. Eu vou aproveitar nas minhas considerações finais e vou surfar um pouco na fama da Rosana em Salvador para mandar um grande beijo para a Secretaria Municipal de Educação de Salvador, secretaria essa que eu estou tendo o privilégio e a alegria de orientar nos seus documentos sobre educação inclusiva. Um beijo aqui um beijo aqui especial a Maria Passos, que é coordenadora de educação inclusiva da rede, a Carla, né, a Fabíola, de todo o pessoal da Avante, que está junto com a gente nessa consultoria. Está sendo muito legal. Espero que no decorrer desse ano dê tudo certo. Eu esteja aí em Salvador para fazer aquela formação bem legal que a gente gosta de fazer com os professores. Então, vou aproveitar para mandar o meu grande beijo ao pessoal da Secretaria Municipal de Salvador. Será bem-vindo e muito bom saber, né, que está sendo construído esse diálogo com você e essas novas políticas públicas. Pessoal, sigam as redes sociais do Pedro lá no Instagram, Pedro Lucas. Sigam as nossas redes também. Muito obrigado e até o próximo sábado. @Pedro Lucas Costa, é isso aí. Fica aí a dica. Até logo, pessoal. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Até o próximo sábado. Pedro, maravilhoso. Um beijo aqui especial a Maria Passos, que é coordenadora de educação inclusiva da rede.